Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 28 de maio, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar aqui com o vereador da cidade de Silva Jardim, na região dos Lagos, o vereador Luiz Evandro, super conhecido na região dos Lagos toda, especialmente em Silva Jardim, onde ele é vereador, como Juninho Peruca. Juninho, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso Fala Baixada. Estou muito orgulhoso e muito honrado em poder conversar com você, porque você faz o primeiro programa para nós aqui do Fala Baixada podermos cumprir um compromisso com toda a região dos Lagos e a região do interior do nosso estado do Rio de Janeiro. Nós vamos a Campos trazer gente, vereadores, parlamentares, prefeitos de Campos, de Macaé, de toda a região. Então eu tenho um orgulho muito grande de poder receber aqui nesse programa que inaugura a ida do Fala Baixada para outras regiões, mesmo sabendo que nós somos muito assistidos nos 85 municípios dos 92, em 85 municípios, a nossa rede CNT de televisão, ela cobre e ela é muito bem assistida. Então, um orgulho, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Reparei que me chamou pelo nome. Eu sou muito conhecido lá pelo apelido. O apelido que eu obtive na infância, então usei na campanha, e o Juninho Peruca eu me sinto mais confortável em ser chamado. Mas como é que começou esse apelido, ser chamado de Juninho Peruca? Da peruca? Juninho Peruca ou Juninho da peruca? Juninho Peruca. Sim. Na verdade foi no colégio, nos campos de futebol. Então esse apelido pegou, eu tinha um cabelo grande, e aí eu adotei carinhosamente como codinome. O cabelo grande parecia uma peruca, é isso? Justamente, um cabelo grande, liso. Interessante. E aí, com a potência das redes sociais, já na adolescência, eu adotei o Peruca como o sobrenome mesmo. Boa. Agora, você já é vereador há quanto tempo? É o primeiro mandato? Meu primeiro mandato. Estou vereador há 5 meses. Em que partido? Podemos. O Podemos teve uma boa votação lá na região toda, né? Sim, sim. É o partido que era do senador Romário, né? Justamente. Na época da campanha do Senado, o Romário teve muitas vezes lá. Não, teve algumas vezes. Teve também na campanha minha de vereador e prefeito, que o André Lacerda disputou. Então, a presença dele lá foi imprescindível. Tivemos uma votação a nível de prefeito boa, nível de vereador melhor ainda. Eu me elegi e o prefeito ficou em terceiro lugar. Você tem um bom relacionamento com o senador Romário, então? Conheço o Romário, tenho contato com ele não tão próximo, mas eu tenho admiração pelo mesmo. É um importante parlamentar do nosso estado do Rio. Lembrando que o Rio de Janeiro tem, como todos os outros estados, né? Cada estado, 3 senadores. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o senador Romário, temos o senador Portinho, que assumiu, Carlos Portinho, que assumiu na vaga, infelizmente, do falecimento do senador Harold de Oliveira, né? E o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Agora, vamos falar da política municipal, porque eu recebi várias informações a seu respeito, por isso que lhe convidei para vir aqui, que foca na sua luta no parlamento municipal. É difícil, eu já fui vereador há muitos anos, né? Eu sei que é muito difícil a gente conciliar, principalmente quem tem uma atividade particular, ou quem mesmo já trabalhou no serviço público, que tem uma passagem pelo serviço público, quando vai para o parlamento, às vezes estranha, porque não é tão veloz quanto a gente necessitada. Você sente isso? Percebe isso também? Percebo na pele. Na verdade, o vereador às vezes é cobrado do que ele não pode resolver. Então, assim, foi uma atividade diferente. Eu vim do executivo, eu era secretário, eu tinha poder de execução junto com o prefeito. E o mandato de vereador trouxe novos desafios. Assim, tenho me posicionado lá desde o começo na linha de oposição. Então, a cidade vive uma instabilidade política enorme. Vamos passar pela terceira eleição num prazo de 1 ano. A gente tem tentado ajudar a estabilizar o município para ele poder se desenvolver do jeito que necessita.
Agora, vereador, essa situação é atípica, né? A gente quase não vê um problema dessa natureza, jurídico, né? Justo. Com tanta frequência num período tão curto. Exato. O que aconteceu na cidade de fato? A cidade, como no estado, a gente viu a corrupção tomar conta. A gente teve diversos afastamentos no município, prefeito, até vereadores. A gente teve uma eleição suplementar em março, que não foi validada, ou melhor, o vencedor não teve seus votos validados. A gente teve uma eleição em novembro, a qual eu me elegi, que também teve um problema na chapa do vencedor, e ele não pôde assumir. Então a gente está com o governo interino já há quase 2 anos. Mas isso depende de quê? De uma decisão do TSE, da Justiça Estadual? O que depende para... Eu imagino que tem que marcar novas eleições, então? Pela terceira vez? Justo. A primeira teve problema... Que tipo de problema aconteceu com o primeiro prefeito eleito? O primeiro problema, em março, ele teve seus votos invalidados porque não tinha 6 meses de filiação partidária. Então concorreu em novembro. Em novembro ele teve um problema com o DRAP, o CNPJ dele, algum problema burocrático dentro do partido. E agora a gente vai para a terceira eleição. Hoje quem ocupa a prefeitura? O presidente da Câmara e prefeito interino Fabrício Azevedo. E era vereador junto com o senhor lá na Câmara? Ganhou as eleições junto comigo. Tá. Não no mesmo partido, na mesma eleição. E qual é o partido dele? O partido dele é o PSD. PSD. É o atual prefeito, como é o nome? Fabrício Azevedo. Pois é, eu passando lá pela cidade de Silva Jardim, o senhor pode confirmar ou pode desmentir, fica à vontade, que nós estamos aqui num bate-papo, né? Numa entrevista para a gente conhecer melhor, para se conhecer melhor, para a nossa gente poder conhecer melhor toda a região. E estamos começando por Silva Jardim, que é uma cidade que já poderia estar desenvolvendo muito mais, porque ela está, não sei se o senhor concorda, andando para trás. É isso? Está andando para trás a passos largos. A cidade tem uma arrecadação financeira boa, tem uma posição estratégica, é a 10ª maior em extensão territorial, tem potencial para desenvolver agricultura, turismo também tem um potencial muito grande, a gente precisa fomentar. A gente tem uma lagoa de água doce brilhante, cachoeiras, só que há muito tempo a política vem atrapalhando o andamento da cidade. E a cidade, mesmo com todos esses atrativos, não consegue decolar. Pior, está se afundando. Na sua opinião, o atual prefeito poderia classificar como despreparado, incompetente? Como é que o senhor classifica a gestão do atual prefeito? Não a pessoa física do prefeito, mas a gestão dele à frente dos negócios públicos. Ele tem um grupo político muito pesado. Ele nomeou secretários que, ao meu ver, alguns deles não mereciam mais estar lá. Já tiveram oportunidade em governos anteriores e não mostraram rendimento. Então, acho que ele montou mal a equipe dele. Há cerca de uma semana, ele fez um decreto e exonerou todas as pessoas que ele contratou de secretário a cargos comissionados. Eu fui contra, briguei isso em parlamento, nós estamos em pandemia, deixar famílias desempregadas, mostrei isso a ele, e ele revogou o ato que ele tinha feito. Então, assim, ele falta planejamento, porque muitas das vezes eu acho que ele está sendo comandado e não está comandando. Sim, revogou, ele voltou atrás, aí readmitiu as pessoas, não? Justamente, ele voltou depois atrás. Depois da sua observação? Exato. Tá, então eu diria que se tem gente mandando além do prefeito, o prefeito tem a caneta, mas não tem a tinta, é isso? Justamente, parece até que o senhor viu um vídeo meu no parlamento. Falou isso? Exatamente isso. Eu falo muito isso aqui também. Em outros municípios acontece isso. Eu cito aqui, por exemplo, o município de Queimados, aqui na nossa Baixada Fluminense, onde o prefeito Glauco Kaiser se elegeu, mas quem nitidamente manda na cidade é o deputado federal Áureo. Então o prefeito fica amarrado porque ele, qualquer coisa, até uma nomeação, a maioria dos secretários que ocupam lá no Serviço Público Municipal em Queimados, não foram nomeados, foram apresentados ao prefeito. Isso é ruim para a cidade, né? Exato. Então gente da cidade, governando a cidade, não tem. Não, a gente passa pela mesma dificuldade. Então é isso que a gente
precisa mudar, né? A gente que está na política precisa trazer pessoas boas para ocupar os cargos principais. E é isso que eu não tenho visto nesse governo. Eu acho que o poder legislativo é o poder mais legítimo do planeta. Mas dos anos para cá, não sei se o senhor concorda, ele foi transformado num puxadinho do executivo, né? Se o vereador falou mal ou criticou o prefeito vai se tornando assim, parece que é o imperador da cidade. Ele que manda, ele que pode. Lá também acontece isso? Acontece demais. Lá o município, o maior órgão empregatício é a prefeitura. Então eles têm um monopólio, dominam e tentam usar disso como manobra política. Muitas das vezes eles interferem na casa legislativa, usando desse poder. Eu desde o primeiro momento não quis me associar. Na eleição da Câmara eu fui o único que não votei na atual composição de chapa e me abstive do voto. Então assim, eu sabia que aconteceria tudo isso que está acontecendo, me abstive, estou contra desde o primeiro dia, mas não faço oposição sistemática. Então, quando eu tenho que dialogar com os secretários que lá estão, eu dialogo, a gente busca soluções para o problema, não faço uma oposição somente com crítica, a gente manda projetos de indicações, a gente entra com diálogo para fazer a cidade funcionar. Meu objetivo é que a cidade ande para frente, Silvio Jardim tem que dar certo. Verdade. O senhor começou lá sendo o único parlamentar crítico do prefeito. Hoje a situação permanece igual, 6 meses depois, ou o senhor já percebeu alguma mudança no parlamento, no jeito dos vereadores entenderem o que as propostas, as leis que são enviadas para a Câmara na discussão de projetos? Já teve alguma modificação ou continua sendo o vereador que está apresentando propostas sozinho? Não, hoje o cenário já mudou. Ele começou com a maioria, hoje a oposição já se encontra com 4 vereadores, lá são 9, então assim, tem mais vereadores fiscalizando. No começo, a gente que estava tendo essa demanda quase que sozinho, né? Ou melhor dizendo, sozinho. Então esse trabalho já ficou mais dividido e o governo, quando acerta alguma coisa, é por pressão minha e agora dos outros 3 também parlamentares. O senhor tem expectativa que... Eu tenho uma amiga minha que diz que ela usa uma expressão bem popular, e aqui é um programa que tem como objetivo falar claramente com as pessoas, né? Para nossa gente, né? Fala Baixada aqui é o local do desabafo, né? Correto. Não é sempre de entrevistas, que a gente tem o privilégio de trazer gente, personalidades para a gente entrevistar, mas o dia a dia é na rua mesmo, ouvindo a população. Ouvindo a população. O que está achando? O que é isso? Aí tem uma amiga que ela tem uma expressão que ela fala assim, o bife virou. Tu acha que na Câmara pode acontecer do bife virar? Pode. Já teve algumas ocasiões que a oposição, em votação, foi maioria. Então, assim, eu acho que a intenção do governo está ficando clara. Então, os vereadores estão se atentando e acredito que o bife lá está prestes a virar. As pessoas vão ficando mais atentas, principalmente o eleitor, que confiou naquele parlamentar. Tem muito isso, né, vereador? Às vezes a gente confia num parlamentar, num deputado federal, estadual, governador. É o caso do último governador, o juiz. Quem poderia imaginar que um juiz com aquela história toda dele, foi militar, ex-promotor de justiça, ex-juiz, ex-desembargador federal, juiz federal, né? E daqui a pouco vai virar ex-presidiário, né? Porque foi posto para fora do governo do estado como ladrão e roubando um dinheiro que é a parte mais cruel, deixando vidas serem perdidas. Muita gente morreu pela falta de respeito do chefe do executivo estadual. É triste demais, você concorda? Concordo e vejo isso acontecer também no meu município. A gente tem uma precariedade na saúde. A gente não faz exame nenhum de imagem, a não ser um raio-x que funciona às vezes. Que é isso? Sério? Então a gente não tem tomógrafo, não tem ressonância, a demanda de exame de imagem se encontra reprimida e
com a longa fila de espera. Então a cidade ela não consegue desenvolver a saúde e foi por isso que a gente passou por dificuldades e estamos passando nessa pandemia. Às vezes eu fico olhando assim, sabe aquela expressão que a tropa é espelho do comando? Então se você olha e vê um governador roubando, se vê um secretário de Estado roubando, se vê um deputado federal, seja ele federal, estadual, a gente vai ficando assim descrente do poder público, né, da atividade política. E é assim que a cidade e a população sente em Silva Jardim. Ela, na verdade, optou por mudança. Ela estava descrente, mudou-se os 9 vereadores, esperando uma mudança política que não ocorreu. 100% de mudança? Todos os antigos vereadores de Silva Jardim perderam a eleição? Sim. Teve um problema também no DRAP, que impossibilitou alguns de assumir. DRAP, o que é isso? É o CNPJ do partido, a questão partidária. Tá. Então teve 4 vereadores que ganharam e foram indeferidos. Mas os documentais. Justo. Sim. Mas os 9 que lá estão pela primeira vez. Então, assim, a população tem um anseio de mudar. E é aí que é preciso que se concretize de fato a mudança. Estou conversando aqui com o vereador da cidade de Silva Jardim, Juninho Peruca. Vereador, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor que no segundo bloco nós possamos falar da atuação governamental do governo do estado e dos recursos federais que são enviados também para Silva Jardim, se estão sendo aplicados, se estão sendo respeitados, e outra coisa, se o Poder Judiciário está atento, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da República, os ministérios e sobre emendas parlamentares que são enviadas para todas as cidades, se são enviadas também para Silva Jardim e se a finalidade das emendas parlamentares estão sendo rigorosamente cumpridas. Daqui a pouquinho a gente volta, não demoramos nada, é rapidinho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, hoje conversando com o vereador da cidade de Silva Jardim, na região dos Lagos, né, do nosso estado do Rio de Janeiro, vereador Juninho Peruca. Vereador, conta para mim aqui, uma cidade que tem necessidade de governança competente, de gestor comprometido com a cidade. Como é que a cidade pode crescer se não tem projeto, se não tem recursos, se o prefeito não corre atrás de emendas parlamentares? É importante emenda parlamentar lá para a cidade de Silva Jardim? A emenda parlamentar é importantíssima, mas tem alguns pontos ainda principais. Mais que as emendas? Justo. Tem um desbloqueio do royalties, hoje a gente está recebendo só 50% do royalties, que já é um valor bom. Então, assim, a cidade... Mas por que está com o royalties bloqueado? Ela teve um novo cálculo e uma divisão que está sendo questionado judicialmente. A gente briga para ter um percentual maior, o governo federal retirou uma parte da arrecadação que vinha, mas a parte que vem ainda é muito boa. Então, no mês de março, entrou quase 4 milhões de royalties. Então, o royalties é uma arrecadação que não pode pagar folha. Hoje a maior despesa do governo é com folha salarial. Então, fiz até um projeto conjunto com mais alguns parlamentares pedindo auxílio emergencial e apontando o royalties como solução de pagamento. Então, um auxílio emergencial para 3.000 famílias seria fundamental para tirarem ela da vulnerabilidade social. Então, 3.000 famílias recebendo R$300, que foi a nossa indicação, daria R$900 mil por mês. Março veio 4 milhões, quase 4 milhões. Então, nos 3 primeiros meses, a média foi entre 2,5 milhões de royalties. Daria plenamente para a gente implementar esse auxílio, que
foi pedido pela Casa Legislativa. Mas ainda a nossa arrecadação, eu friso que é boa. Dá para fazer muito mais do que o que a gente arrecada. Agora, vereador, sinceramente aqui, vamos falar sinceramente que é o nosso jeito de conversar. Uma cidade do tamanho de Silva Jardim, que a gente tem um carinho gigantesco, vê um povo do bem, né? Gente na torcida para ver a cidade melhorar, o povo que mudou a Câmara de Vereadores, né? É um misto de decepção e expectativa? É um misto de decepção e expectativa. Assim, eu costumo me prender mais os pontos positivos. Então, teve a mudança, ainda há tempo para mudar. Temos 5 meses apenas de governo, 5 meses apenas de gestão, 5 meses dos vereadores legislando. Eu acredito no potencial de todos os parlamentares. Estou me esforçando desde o começo, me esforcei muito enquanto eu era secretário, fui secretário de esporte. Lá a gente teve um valor anual muito pequeno, 90, 100 mil reais para tocar a secretaria, e conseguimos, eu falo conseguimos, porque era uma equipe privilegiada que eu comandei, fazer muito. Então a gente reformou quadra, a gente construiu futevôlei, a gente botou mais de 10 projetos esportivos para funcionar, a gente recuperou praças, tudo usando esse valor mínimo. Mas e com parcerias não governamentais também? Um empresário da cidade, um cara do material de construção, outro da empresa de ônibus, sem compromisso nenhum, mas gente que quer ajudar e quer ver a cidade crescer. Pode ser feito desse jeito ou não? Não, na verdade, a gente fez um modelo para executar a própria mão de obra. Com o orçamento? Eu, quanto secretário, comprava um material e aí nós, funcionários, executávamos o serviço. Exemplo, uma quadra de futebol que chegou a ser cotada por uma empresa para ser reformada por 80 mil reais, 90 mil reais, a gente comprava 2 mil reais de tinta e reformava com o diretor de esporte, eu, o secretário, o sub, e aí a gente ia lá e com a nossa mão de obra própria da secretaria solucionava o problema. Mas peraí, secretário, vereador, deixa eu perguntar. O senhor como secretário, mas o senhor entende disso? Eu entendo, e tinha uma equipe que entendia muito dos assuntos. Então, eu dava autonomia. Mas entende de obra? Entendo. E quem foi o ponto-chave? Um funcionário que eu levei. O nome dele é Iramar, um pedreiro da cidade. Quando eu levei para a Secretaria de Obra, todo mundo não entendeu. E aí ele dava essa visão, e eu entendo de gestão. A gente ia, executava a reforma com mão de obra própria e reduzia em 90% o valor. Então isso foi o grande chave. A gente conseguiu reformar 5 quadras com pintura e recuperando balizas e proporcionando a volta da prática esportiva nesses locais. Não, equipe de manutenção, então. Justamente. Não deixar apodrecer tudo para fazer de novo, né? Exato. Que é um pecado mortal de muitos gestores públicos. Exato. E a quadra, muitas das vezes, tem que se fazer isso quase que anualmente. Se você contratar sempre firma, você vai gastar muito para fazer, porque as quadras, a maioria, não são cobertas. Então a chuva degrada. Então, com a manutenção da própria secretaria, gastando pouco, dá para fazer anualmente, porque o valor foi mínimo. E aí a gente recuperou 5, 6, a gente construiu o futevôlei, e aí a gente conseguiu desenvolver o segmento esportivo e de lazer no município. Hoje, esses projetos estão paralisados? O atual prefeito, em exercício, está dando continuidade? Hoje está paralisado, mas também há de convir que a pandemia, desde o ano passado, dificultou muito para que essas atividades continuassem sendo feitas. O que eu acho que é o momento e o que deveria ser feito era continuar a recuperação desses espaços e a manutenção. Já que não está tendo atividade, vamos reformar, e é isso que eu peço, os colégios, para quando voltarem às aulas, estarem dignos de receber os alunos. Reformar as quadras, para quando voltar às atividades, também estar num estado de qualidade. Então, eu acho que esse momento é um momento de reforma, porque a vida vai voltar à normalidade em breve. Pois é, não precisa nem ser um grande engenheiro, um grande arquiteto, para saber que um imóvel fechado, né, uma torneira que não abre, ela vai gripar, ela vai enguiçar, ela vai quebrar o imóvel, né, cheio de teia de aranha,
Ele vai deteriorando. O uso faz com que, né? Exato. Tudo na vida é assim. Se você ficar aqui nessa mesma posição o tempo todo, daqui a pouco a sua articulação não funciona mais. Exato. Por isso Mas em muitas cidades, por causa da pandemia, existem inúmeros colégios totalmente fechados, em estado de deterioração, né? Abandonados, cheio de mato, tudo largado. E isso faz parte da falta de visão governamental. Justo. É isso mesmo? Pensa igual, a gente está nesse momento e deveria estar fazendo a manutenção para não deixar chegar nesse estágio. Então, assim, falando da área esportiva, quando se faz a manutenção de uma quadra, quando às vezes só se pinta ela, proporciona que mais esporte seja feito, praticado naquela quadra. O futebol é só dar uma bola. Agora o basquete, se não tiver uma tabela, não se pratica. O vôlei, se não tiver as marcações, não se pratica. Então a gente fez isso no esporte. E agora eu tenho dado orientação e pedido à educação para fazer isso nos colégios, porque a volta das aulas é iminente. O atual secretário de Educação lá quem é? Zilmara Brandão. É uma professora? Não, é uma pessoa política. Uma cabo eleitoral do prefeito? Não, ela é de formação acadêmica, advogada. Sim. E já foi candidata no município algumas vezes. Mas está fazendo uma boa gestão, razoável? Não vou fazer nenhuma crítica a ela. Estamos nesse momento de pandemia, está fazendo o que pode. O que eu fico sempre sugerindo é para que faça a manutenção dos colégios. A de Convir, que tem 5 meses de gestão, e se encontra quase todos os colégios numa condição muito ruim. Como é que vai fazer para voltar às aulas, então, se o colégio não está se o colégio está em condições ruins? Como é que volta? Vai ser muito difícil. Vai ter que ser feito uma força-tarefa. E quando eu peço velocidade nessas reformas, eu sei da dificuldade, mas se não for feita uma força-tarefa, a gente não vai ter espaço público para voltar. Eu fiz requerimento desde o começo visando a educação. Eu sei que vai ser difícil a volta das aulas. Assim, ao meu ver, essa manutenção com mão de obra própria seria fundamental para a gente tentar solucionar esse problema gastando pouco. Agora, eu sei da complexidade de uma reforma num colégio, é muito maior do que numa quadra esportiva. O que a gente precisa é acelerar, porque senão a gente não vai dar conta na volta às aulas. Triste isso, hein, vereador? Muito triste. Época de pandemia, a cidade tem muita gente com Covid? Tem, lá se testa pouco. Então, há relatos de pessoas que chegam com síndrome gripal e às vezes não conseguem fazer o teste. Só que a Covid é um problema mundial. A gente lá passa por dificuldade, eu vejo a maior dificuldade é não ter um tomógrafo. Então a gente não faz exame de imagem, a gente não consegue ver a gravidade do paciente. Tudo a gente precisa recorrer aos municípios vizinhos. Eu acho que já chegou, ou já passou da hora da gente ter os exames de imagem e uma clínica lá com o melhor equipamento para atender os munícipes da nossa amada Silva Jardim. Agora, quando o povo de Silva Jardim passa mal, se socorre em qual município? Na verdade, a gente tem um atendimento prévio lá, mas quem socorre a gente, na maioria das vezes, é Alberto Torres, que é um hospital estadual de Niterói, é o Daci Vargas, que é uma cidade, um hospital do município de Rio Bonito. Então, a gente tem que estar sempre recorrendo a municípios da região, porque lá não faz nada de alta complexidade. Vereador, às vezes a gente tem uma visão assim, pequena, né? E a visão pequena do político, a visão pequena do presidente de um poder legislativo, a visão pequena de um deputado estadual, a visão pequena de um prefeito municipal, de um vice-prefeito, seja lá de quem for, de uma autoridade pública, ela transforma a cidade que pode crescer cada vez mais numa cidade que vai se apequenando, ela vai ficando pequena e mais pequena e mais pequena, cada vez mais pequena. E isso é triste demais quando a gente vê uma região como a região dos Lagos, uma cidade como a sua, que o senhor me relatou, que tem potencial turístico gigantesco, que pode um monte de coisas boas com apresentação de projetos, ficar diante desse estado de paralisia,
eu sinto uma revolta grande, mas também fico igualmente revoltado com a demora da decisão judicial em mexer na cidade, para voltar a ter ânimo. É isso que o senhor espera? É isso que o senhor luta? Na verdade, essa revolta é de todos nós. A cidade de Silva Jardim, ela regrediu numa velocidade muito grande. Então é uma cidade que já teve uma faculdade, é uma cidade que já teve um comércio mais ativo, é uma cidade que já teve clubes, e hoje perdeu quase tudo isso. Faculdade não temos, as fábricas foram se fechando, nosso comércio foi se enfraquecendo, e tudo isso devido a uma política pública errada e uma história de corrupção desacerbada. Então, o que a gente precisa é direcionar o poder público para um caminho correto, que eu tenho certeza que a cidade vai voltar ao crescimento. Então, a campanha boa é parem de roubar, é isso? Esse é o caminho necessário. Por favor, parem de roubar a nossa cidade de Silva Jardim. É demais isso, hein? Impressionante. Vou precisar fazer mais um intervalo e propor que a gente possa falar da cidade do futuro, da Silva Jardim, que o morador da cidade efetivamente quer. Conversando aqui com o vereador Juninho Peruca, da cidade de Silva Jardim, na região dos Lagos, uma região espetacular do nosso estado do Rio de Janeiro. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial, hoje conversando com o vereador Juninho Peruca, da cidade de Silva Jardim, na região dos Lagos do nosso estado do Rio de Janeiro. Vereador, queria falar da Silva Jardim do futuro. A mim, sinceramente, incomoda muito quando eu vejo cidades andando para trás. Porque para recuperar é um esforço gigantesco. A impressão que eu tenho quando o senhor fala aqui dos seus projetos, que o senhor às vezes até se emociona por ter conseguido alguma coisa aqui e ali, sua passagem pelo executivo, mostra que a cidade pode, precisa e deve melhorar. O senhor tem essa expectativa e por que tem? A cidade precisa melhorar para a gente poder dar qualidade de vida ao cidadão. A gente precisa trabalhar em iniciativa privada, gerar emprego no município, trabalhar a agricultura para também gerar emprego e produzir mais, melhorar as estradas para eles escoarem a produção, trabalhar o turismo para atrair o turista que gosta de cachoeira, que gosta de pesca esportiva e oferecer tudo de bom que a gente tem na nossa cidade para eles, para poder gerar emprego e renda. Essa é a minha bandeira. Silva Jardim precisa se desenvolver economicamente para a vida do cidadão melhorar. O desafio de legislar tem sido grande, mas também tem sido fundamental para o entendimento de como a gente pode, de vez, melhorar a vida do cidadão. Então, assim, a fiscalização nossa nos gastos públicos é um ponto, a elaboração de leis é outro ponto. Então, o que eu quero é que Silva Jardim dê certo, independente de quem esteja no comando. A gente tem que fazer aquela cidade se desenvolver, porque se continuar a andar para trás, no futuro a gente pode não ter nem mais cidade. Tristeza, doutor. É triste demais. Aqui, quando o senhor mostra, imagino que possa provar, que uma quadra de esporte recuperada por R$2.000 e poucos, né? Teve um sobrepreço gigantesco de R$2.000 por R$80, feito por uma empreiteira, por uma empresa, seja lá qual for. Vai licitar, quanto custa? Custou, faz o orçamento aí, R$80.000.
Vamos compreender que a empresa vai botar gente e tal. Se vai botar muita gente para fazer, muito menos tempo levaria. Quanto tempo você levou para recuperar uma quadra, por exemplo, com esse 2.000, 3.000 reais? A gente demorava um tempo mínimo. A gente chegava na quadra e com 20, 25 dias a gente solucionava o problema. Trabalhava muitas das vezes até ao cair da noite. A gente se empenhava para executar aquilo de forma de qualidade e com velocidade. Muitas das vezes, ou na totalidade, a gente conseguiu. Tem fotos, tem relatos. Então, eu acho que o caminho público também tem que ser esse. A gente tem que economizar para poder sobrar dinheiro para investimentos. Essa receita pode ser estendida em todos os níveis, né? Agora, quando o senhor fala isso para o atual prefeito, ele não dá atenção, ele balança a cabeça concordando, mas não executa nenhuma das ideias que o senhor apresenta. Eu já vi aqui várias ideias o senhor apresentando, várias lutas, várias frentes de trabalho. Então, são propostas. Eu fico imaginando numa campanha eleitoral um candidato, seja ele para qual cargo for, que não tenha proposta. Gente, olha só, pelo amor de Deus, não pode votar em ninguém que não tenha proposta. A ideia de ser parlamentar, de ser deputado, de ser senador, governador, presidente, tem que ser propositiva. Tem que ser uma coisa, eu imagino que tenha impositivo, né? Tenha muito imperial. Justo. Tem que ser justa, isso aí, me corrigiu bem. Tem que ser uma coisa justa e que a população enxergue e entenda que ali tem um cara que está querendo economizar, mas não é do seu bolso, está querendo economizar do bolso de todos. Exatamente. Esse é o meu pensamento. Tem coisas que a gente faz o requerimento, que a gente indica e que ele atende, mas na maioria dos nossos requerimentos que não tem poder de obrigação, as respostas são retóricas e parece que entra num lado do ouvido e sai no outro. Teve um ponto que a gente avançou, tinha uma injustiça salarial com os agentes de combate de saúde e combate à endemia. Há uns 40 dias atrás eu levantei essa bandeira junto com a agente comunitário que me passou as informações. Tinha uma lei complementar que estabelecia um piso salarial maior e eles estavam recebendo de outras administrações a menos. Então a gente mostrou isso com os pareceres e o executivo acatou. Então hoje eu recebi a mensagem da agente de combate à endemia dizendo que o salário dela caiu o justo, não a menos igual vinha sendo. Então a gente já conseguiu, mesmo na oposição, dar soluções e vencer batalhas. Tem muito ainda que a gente pede, uma delas é o auxílio. A gente fez essa indicação, falei como pode ser pago com fonte Reut, que não vai atrapalhar a folha salarial. E tomara que o executivo compre essa bandeira que a gente levantou. A gente, eu, os outros vereadores, o ex-prefeito Marcelo Zelão, que também abordou o tema, e a gente conversou de forma conjunta, elaborou o projeto e vamos brigar para que o executivo tire do papel esse auxílio que chegará em boa hora para a população silvajardinense. Vereador, nós estamos na reta final do nosso Fala Baixada, não sem antes perguntar qual tem sido a atuação do governador Cláudio Castro, ou dos secretários de Estado, se tem ido lá, se tem promovido encontros, se tem chamado, como é que tem sido, porque nós estamos diante de um novo governo, não é isso? Exato. Um governador que foi vice do Witzel. Então tem muita gente que não conhecia o governador, não é isso? Infelizmente, né, a cidade de Silva Jardim também não conhece o prefeito, porque a cidade não tem prefeito. A cidade tem um prefeito interino. Prefeito eleito, que eu estou dizendo, nada contra o prefeito, nem conheço, não sei nem quem é. Justo. Mas as reclamações da cidade são muitas. E essa dificuldade atrapalha também a interlocução com o Estado e com Brasília. Então fica difícil. Lá o prefeito não é prefeito. Essa interinidade é prejudicial. Demais. Então não dá para se estabelecer relação. Lá toda hora se modifica. Quem ganha as eleições não assume. E aí acaba ficando distante o Estado, a conversa com o governo federal,
por essa dificuldade e essa incerteza sobre quem comanda a cidade. Essa decisão está na mão de quem? A decisão hoje o TSE finalizou. Vamos ter uma nova eleição, só não tem data marcada. Então, assim, o prefeito que ganhou no voto, na semana passada teve seu recurso no TSE perdido, ele foi indeferido, voto zerado e não pode mais voltar à gestão. Então o TRE vai marcar novas datas e a gente vai ter esse ano ainda, provavelmente, uma nova eleição no município. Vereador, quero agradecer muito a sua presença aqui no Fala Baixada. Estou muito feliz em tê-lo aqui. Fique convidado permanentemente, a hora que precisar, a hora que quiser. Leve um abraço de toda a nossa equipe aqui, povo lá de Silva Jardim, e que uma expectativa de dias muito melhores, né? Esperamos dias melhores para a cidade de Silva Jardim, né, gente? Por favor. Se vai ter novas eleições, eu me refiro também me dirijo ao senhor e a toda a população de Silva Jardim. Olha só, pense bastante na hora de decidir quem você vai colocar lá. Porque são 3 anos e meio que você vai poder participar, ser feliz, caminhar no sentido positivo ou naufragar, continuar naufragando, né? Que é o que está acontecendo hoje na cidade de Silva Jardim. Coloco as nossas câmeras inteiramente aqui à sua disposição. Obrigado, Mauro. Obrigado, família Fala Baixada. Fica aqui o meu abraço para todos do Rio, em especial para a população da minha amada Silva Jardim. Muito bem. Quero agradecer muito a presença mais uma vez do vereador Juninho Peruca. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até segunda.